Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 10 de novembro de 2024. Quem você fala que é a missionária Nadira Albano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo você tem que confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da meditação dessa palavra. Que você possa estar indo de encontro, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, desfazendo todas as obras das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje que a gente vai estar lendo vai estar em Atos 20, tá? Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-os e partiu para a Macedônia. E viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Deus, como diz o nome do canal, João 3,30, que o Senhor cresça e que eu diminua. Deus, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que você tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Manuel, pegar na minha orelha. Então, diz assim, né, a gente viu todo o tumulto que Paulo passou, né, ali por causa da deusa Diana, tá, de Artemis e tal. Então, ali tentaram persegui-lo, e então foi todo aquele tumulto, o diabo fazendo tumulto, porque quando acontece o quê? Quando o Satanás ele faz tumulto, a gente não ouve a palavra do Senhor direito, então ele quer tumultuar, tá? Ele sempre quer tumultuar, porque quando ele tumultua, a gente tira o foco da cruz e põe o foco no tumulto terreno, né, que é o objetivo dele. Então a gente vê, né, e aí diz assim, Paulo viaja, né, pela Macedônia e pela Grécia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-lo, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, e por isso decidiu voltar pela Macedônia, né? Então a gente vê que sempre o diabo tumultuando, fazendo confusão, né? Mas Paulo sempre encorajando os irmãos. Não, temos que pregar a palavra, continuar levando o evangelho da salvação. Então, assim, ele não esmorecia, ele não parava. E ele não deixava os irmãos parar. Igreja, a gente tem que ter essa convicção. Que é um... Não, Manuel, por favor. Que é um ajudando o outro. Porque o evangelho, o que acontece? O intuito do inimigo é o quê? Desestabilizar eu e você. Desestabilizar aquele povo que quer pregar o evangelho. Aquele povo que tem um compromisso com a palavra do Senhor. Então ele sempre vem para desestabilizar, para trazer tristeza, angústia, levantar um com a palavra, levantar outro com situações. Para quê? Para que a gente venha desanimar, falar assim, eu tô pregando, fulano não tá ligando, eu tô falando, ninguém tá... Não, a gente tem que persistir. A gente vê que Paulo, né, nos capítulos anteriores, Paulo deu, como é que Deus... Paulo entendeu que o chamado dele era pregar a palavra. Ele estava ali nas sinagogas debatendo com os judeus ali nas sinagogas, e de repente ele entende que ele tinha que parar. Se eu não me engano, está no capítulo 18. E ele tinha que ter o foco para pregar para os gentios, porque eles não estavam nem aí para a palavra do Senhor. E aí é onde Paulo passa a ser o pregador dos gentios e Pedro o pregador dos judeus, tá? Então a gente vê que há um divisor de água. E a gente vê também que nesse meio tempo, Deus levanta... Não, meu amor, a mamãe tá pregando. Acho que foi Apolo, né? Para pregar também nas sinagogas. Ele não conhecia o batismo de Jesus ali, tá? De Jesus. Mas ele conhecia simplesmente o de arrependimento, que era de João Batista, né? Mas a gente vê um judeu chamado Apolo, é isso mesmo. Então a gente vê que Deus, ele sempre vai levantar alguém, né, para estar nos ajudando na obra. Mas a gente tem que entender. Eu também vejo aqui no 18, né, que Paulo diz aqui assim, ó, depois, aqui, ó, cadê? Aqui. No 6. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando dos judeus quem era Jesus, tá no 18, que eu voltei no capítulo 18, tá? Para vocês entenderem. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Agora em diante irei pregar aos gentios. Então, ele entende que o chamado dele era para os gentios. Então, ele vai e prega, né? Então, isso a gente tem que entender o seu chamado, tá?
O seu chamado é muito sério, a gente tem que entender qual é o nosso chamado, tá? E o chamado de Paulo era pregar para os gentios, tá? Então, é o chamado. Então, a gente tem que entender sempre qual é o nosso chamado. Muitas vezes a gente quer fazer algo e Deus não tem. Deus quer que eu prego, eu quero louvar, né? Deus quer que eu evangelize, mas eu quero estar na igreja sentado. Não, Deus, ele tem para cada um chamado. E a gente vê aqui, né, que Paulo, então, ele vai fazer missões, ele vai e ele encoraja os irmãos, não. Né? Se você é presbítero, se você é bispo, se você é diácono, eu não sei, mas você não pode parar com a obra do Senhor, você tem que continuar pregando, né? Então, assim, a gente foi chamado para pregar, então a gente não pode parar, né? Então, Paulo encorajava os irmãos, né? Então, diz assim, no 4, sendo acompanhado por Sáprato, filho de Pierre de Bereia, você sabe que Bereia foi onde a palavra foi pregada também para os berianos, tá bom? Artaco, segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província de Ásia, esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Então tinha uma equipe, tá? Paulo tinha um povo na retaguarda com ele, que pregava a palavra, que iam, que navegavam, que ia junto pregando o evangelho. Igreja, né? Hoje nós temos as rádios, nós temos a internet, nós temos igreja, nós temos tudo muito fácil, mas naquela época o acesso não era fácil não, igreja, tá? Era tudo com muita caminhada, era tudo com muita luta, né? Mas esses homens, eles não deixavam, Aramanda Sul de Comunar, Aramanda Sai, de pregar a palavra. Aleluia, né? Então, assim, mesmo tendo conspiração contra eles, os judeus sempre perseguindo, né? Porque os judeus, eles não cansavam de conspirar, de perseguir Paulo e aqueles que pregavam o caminho, que pregavam a palavra do Senhor, né? É uma borboletinha, meu amor. Com medo da borboletinha, deixa a borboletinha ser feliz. Então, eles tinham eles tinham essa sensibilidade de entender que a palavra tinha que ser pregada em tempo e em fora de tempo, né? Então, diz assim, navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Você sabe que os pães sem fermento, né? Essa festa era uma festa judaica, tá? Aonde, bem dizer, até nos dias de hoje, né, se comemora, né, ai, gente, a festa dos pães asmos, que é no primeiro dia da semana, então ali tem essa festa, e é um propósito, né, de Deus para com os judeus, então é algo que começa com eles ali na tarde, né, do sábado e vai, então é um propósito de Deus. Então eles tinham, né, essa tradição aí, que era começava no sábado à tarde, né? Que é tipo a festa de Pentecoste deles ali, né? Que eles tinham que comemorar. Então a gente vê que eles tinham esse costume, né? E a igreja não deixava. Então, assim, Paulo, tipo assim, ele animava os irmãos, tá? Ele animava. Então a gente vê que mesmo eles indo ali numa viagem marítima, numa viagem perigosa, né? Os irmãos iam adiante, né? Mas eles iam ali ao firme, navegava por semanas, eles navegavam por uma semana, por dias, tá? Então, assim, era algo que, como é que eu posso dizer? Eles navegavam por dias para pregar a palavra. Hoje, igreja, a gente pega um avião, né? Eu não, que não tô nesse poder, mas muitos aqui ali no Rio de Janeiro, 30 minutos, tá bom? Já estão lá. Né? E naquela época tinha uma dificuldade para missões, né? Banda Sul de Comanai. Hoje, Deus, ele tem trabalhado de uma maneira que os dias têm se abreviado, Ramanda Sul de Comanai, né? Para quê? Para que a palavra ela seja pregada, para que as almas elas venham se render ao Senhor. De cada Ramanda Sul de Comanai. A facilidade está aí, a internet, né? O avião, o carro, a igreja, a gente tem muita facilidade, né? Às vezes eu fico envergonhada porque eu poderia fazer mais e eu não faço, tá? Mas eu sei que tem um povo que ora por mim, tem um povo que ora por você, e assim a gente vai, né? Um fortalecendo. Ontem eu vi uma seta tão grande em mim ontem à tarde, que eu comecei a passar tão mal. E eu liguei para uma irmã e falei assim, irmã, ora por mim. Na hora que a irmã orou, sabe? Deus usou ela na revelação ali e aquela coisa saiu.
Mas você vê, igrejas, que o inimigo ele luta em todo o tempo com as setas, com levantes, com coisas para tirar a gente do foco. Muita gente a gente não pode parar, porque a obra de Deus não dá para parar. Aramanda Sudecomé, o tempo está se abreviando porque Deus tem pressa em salvar as almas, né? No mesmo jeito que Deus tinha que há 2024 anos atrás, 2020 com Paulo, há 2000 anos atrás, você tem comigo e com você nos dias de hoje. Porque as coisas do Senhor é muito séria, né? E as almas, elas clamam, elas têm sede da palavra do Senhor, Amanda Sudecomé. Mas quem prega? Quem prega, né? Quem prega, né? Por isso que diz assim, que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? Muita gente está na igreja ali porque ela quer, ela precisa ouvir, né? Mesmo que aquele pastor não seja sincero, que não pregue a palavra, mas a pessoa está numa fé ali que o Senhor vai mudar a história e Deus opera. Porque Ele é Deus, da Amanda Sudecomanai, e Ele opera na minha e na sua fé, né? Ele diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se vós tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz Mateus, Lucas também, tem que ter uma fé pequenininha para Deus trabalhar. Mas tem que crer que o nosso Redentor vive, Iramanda Sudecoma, que o nosso Deus vive, aleluia. Arabanda Serebanda Shurimi Decomanai, né? Nós temos que estar sempre lutando, não podemos parar, né? E aí, a palavra do Senhor continua. A ressurreição de Eutico, né? E diz assim, então assim, a gente vê não, eu tenho que falar, porque essas viagens, elas são maravilhosas, né? E eles não deixavam de pregar, né? A palavra do Senhor. A ressurreição de Eutico em Troade. No primeiro dia da semana, reunimos para o partir do pão. Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos. Paulo falava até a meia-noite, né? E estava reunido um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu. Obrigada, meu amor. Caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Então, esse jovem estava ali ouvindo Paulo e, de repente, ele cochilou, caiu e morreu, tá? Então, a gente vê, e Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo, não fique alarmado, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora, né? Levaram o vivo jovem, o que muito consolou. Então, assim, Paulo estava ali pregando a palavra, houve um acidente, Eutico cai, morre, ele vai lá e Deus faz com que ele reviva. Então, ele ressuscitou Eutico, né? O poder de Deus sobre a vida de Paulo era algo eminente, tá? O poder de Deus. Então, Paulo, ele tinha poder, ele tinha autoridade dada pelo próprio Deus. E isso é muito importante a gente saber qual a nossa posição perante o Senhor, né? E diz assim, Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Asos, aonde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Então, Paulo, ele vai a pé fazer a obra de Deus, tá? Então, é muito importante. Ele não para, ele vai a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo. Oh, meu Deus! Nós o recebemos a bordo e prosseguimos em Mileto. No dia seguinte, navegamos ali e chegamos de fronte a Quion. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província, pois ele estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. Então, Paulo, né, essa caminhada de Paulo aqui a pé, né, e ele tinha vontade de chegar ali na festa de Pentecoste. Aí, vamos lá, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhe disse, vocês sabem que eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Então, Paulo, ele tem como dizer, servir ao Senhor com toda humildade, com lágrima, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, né? Então, a gente vê que Paulo, ele dá a declaração ali de tudo que ele passou. E aí diz assim, vocês sabem que não deixei de pregar nas sinagogas, não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Então, Paulo mostrando que ele não deixou de fazer a obra de Deus, que ele pregava de casa em casa, falando da palavra do Senhor. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se
a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, ele pregava claramente o evangelho, né, deixando bem claro que era do arrependimento. Agora, compelido pelo Espírito Santo, indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá. Compelido, ou seja, ele estava indo, né, porque o Espírito queria que ele fosse. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha só, gente, a situação de Paulo, né? Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. Oi, nem considero a minha vida. Tá bom. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesma. Então, somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, a igreja tem que ter convicção do chamado, tá? Convicção do chamado. A gente tem que ter essa convicção, porque não tem como, igreja. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Então, Paulo tá falando, agora eu vou e vocês não vão me ver mais, tá? Porque o Espírito Santo de Deus impulsionava ele, tá? Quando chegava determinado tempo de estar indo, né? Compelido pelo Espírito. E aí diz assim, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, mostrando que a gente tem que ter o cuidado com as coisas de Deus. Cuidem, né? Colocou, né? Para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Paulo sempre explicando, ó, vocês não podem. Igreja, a gente está num tempo onde as pessoas veem a igreja de Deus como comércio e não conseguem enxergar que ela foi comprada por alto preço. Nós não somos objetos, nós somos almas, e almas que precisam da salvação, né? Manda sul de como, né? Isso ele tem que ser enxertado, isso ele tem que ser vivido dentro das igrejas, tá? Então, assim, a igreja ela tem que ter esse entendimento, né? Que essa palavra aqui, esse evangelho santo do Senhor, esse tesouro de raço de como, né, que nos foi confiado, é para ganhar almas para o reino do Senhor. É para saquear o inferno e povoar o céu, tá? Porque a coisa mais importante é a alma. Ramanda sude como Ramanda sai. E Paulo, ele conseguia ter isso, ele conseguia passar isso para os seus discipulados, né? E a gente tem que ter esse mistério de discipular o próximo e entender que a alma é mais importante do que o dinheiro. Ramanda sude como ele ensinava as almas aos seus discipulados a ganhar almas, alimentar as almas, tanto financeiramente, porque ele levava oferta para as igrejas que precisava, tá? Ajudava os pobres, e isso é muito importante. A igreja de hoje, ela não quer saber de pobre. A igreja não quer ajudar o pobre. São poucos o ministério que se importa, sabe? São poucas as igrejas que se importam com o ministério da viúva, do órfão e do pobre. Porque o quê? Não traz benefício, tem que sair e tem que ter esta obra. Esta obra, ela é importante porque ela precisa alimentar as almas e é necessário, né? A gente ter essa sensibilidade. E muitas igrejas no dia de hoje não querem ter essa sensibilidade porque não querem ter responsabilidade. Porque é muito importante você postar, me dá isso, me dá aquilo. A igreja traz um quilo. Mas o ministério, a igreja em si não tem coragem de comprar 10 cestas básicas para alimentar os pobres, sabendo que elas são isentas de impostos, tá? Porque ela é uma instituição filantrópica, então elas não pagam imposto. Então esse imposto deveria ser revertido em obras sociais. E, infelizmente, a maioria não faz isso. Tá? É revertido para o seu próprio bem, para a sua família, para os seus filhos, né? Os dentre deles, a panelinha. Mas Deus, ele tá vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E Paulo nos dá um exemplo aqui, né, nesses capítulos aqui, de como o ministério, de como o discipulado tem que ser, né? O discipulado, ele tem que ter, é tipo
se fosse uma pirâmide, vamos dizer assim, a Trindade em cima, tá? A igreja aqui e a ajuda aqui missionária, né? Tem que estar unido, tem que estar ajudando, tem que estar buscando. Arabalassudecomanai. E ele diz aqui assim, no 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, né? E esses lobos ferozes é o que acontece no dia de hoje. Quantos lobos ferozes estão no meio da igreja, roubando, arrancando a lã do povo, sabe? Roubando mesmo na cara dura. Igreja, a gente vê as pessoas necessitadas e eles arrancando o que o povo não tem. Mãe, oi, meu amor. Então a gente... Ai, desculpa, meu menino querendo ir no banheiro, gente. Criança, você sabe, né? E a gente faz live em casa. Então a gente vê que, então, Paulo, ele vem mostrar aqui, né, e que vai aqui, ó, no 29. Sei que depois da minha partida, né, lobos ferozes, né, penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso dia e noite, né? Então, igreja, hoje em dia é umas coisas que a gente vê, né? Que a gente fala assim, Senhor, né? E Paulo estava advertindo naquela época e hoje não é diferente não, tá, igreja? E hoje não é diferente. E hoje eles estão assim, estão dilacerando, arrancando os rebanhos. Mas por quê? Porque o espírito do engano, ele massageia o ego, né? E faz com que as pessoas preferem as coisas terrenas e passageiras do que as coisas eternas do Senhor. Porque a palavra do Senhor, pertencer ao reino de Deus, requer renúncia. Qual o meu sacrifício e seu? Nenhum, porque o sacrifício foi feito na cruz por Cristo. Mas requer renúncia. Lutar contra a carne, a minha carne que é pecaminosa. A minha carne que é podre, a minha carne que é suja. Né? Tentar matar a carne para vivificar o espírito. E não é fácil, igreja. É uma luta constante, travada nisso. Né? E Paulo, ele vem nos advertir, né? Então, e ele vem continuando no 32. Agora, eu os entrego a Deus a palavra da sua graça, que pode identificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então, sem santificação, né? Ninguém vê a Deus, é necessário que haja santificação, tá? A santificação é necessário, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Né? Então, esse é o evangelho verdadeiro, tá? Que é o evangelho que não dá ibope, tá bom? Mas esse é o evangelho que Paulo nos ensina: é melhor dar do que receber. E a igreja hoje em dia é diferente, ela quer receber, mas não quer dar, ela não quer ajudar, ela não quer ter obra missionária, ela não quer ajudar os órfãos. Tem uma família que está sendo despejada, ela não se ajunta para pagar o aluguel. Ó, irmão, você está desempregado, sua família... Ó, a igreja vai ajudar vocês 6 meses, eu creio que até lá a gente vai pagar os aluguéis e Deus vai ajudar vocês. Não, não, não. E a liderança ainda ensina o povo a não fazer isso. Igreja, a gente sabe que tem gente mau caráter no meio do povo de Deus. Tem muito golpista, muito mau caráter, mas eles vão ter com Deus. Mas eu e você devemos fazer o nosso trabalho que o Senhor Jesus nos ensinou, como diz o apóstolo Paulo, é melhor dar do que receber, né? Esse é o verdadeiro evangelho. É dar, é ajudar, é abençoar, né? E aí ele diz no 36, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos e orou, tá? Todos choraram muito e abraçando beijavam. O que mais nos entristeceu foi a declaração de que nunca mais veria a sua face, então acompanhar até o navio. Então a expressão de Deus já tinha avisado Paulo que eles não veriam mais Paulo, né? Mas Paulo deixou claro, igreja, Naramanda Sudecomanai, tá? Ele se despede, né? E deixa claro que o mistério de Deus, o evangelho, o ministério tinha que ser pregado. E que ele ia sair, mas que ia chegar falsos líderes, que ia chegar falsos pastores para ensinar doutrinas mentirosas, né? E isso, igreja, Paulo, o próprio Espírito revelou para ele, né? Então a gente vê que isso acontece de 2000 anos atrás, hoje não é diferente. Então a gente tem que estar ligado na palavra. A palavra ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo, como diz 2 Timóteo, né, 4, né?
Porque as pessoas querem o quê? Elas querem uma vida de mentira, elas querem uma vida de engano, que eu posso, de luxúria, né? E Paulo deixa bem claro: não cobicei prata nem ouro, nem a roupa de ninguém. Não fica cobiçando a roupa das pessoas, né? Não cobiça. Aqui, ó, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minha necessidade dos meus companheiros. Paulo, eu mesma trabalhei, eu mesma ajudei. Igreja, isso é tremenda, igreja. Anamanda Sudecomanai. O exemplo de apostolado, o exemplo de evangelização, de discipulado é Paulo. Né? Paulo soube discipular os seus discípulos e aqueles a qual ouviram o verdadeiro evangelho. Paulo, ele... Nossa, cara. No entanto, que ele é o discípulo abortivo, né? O último ali, né? Porque, nossa, não estou colocando ele como a quarta pessoa da Trindade, mas ele tinha veemência do que ele fazia, que ele pregava, ele falava, ele exortava, ele ensinava tudo pelo Espírito Santo de Deus. E é o que falta hoje nas igrejas. É pelo Espírito, não é pela carne, né? É muito complicado quando você vê... Às vezes, eu não consigo ouvir certa liderança em rádio, em TV, porque nos bastidores a gente sabe que não é isso. Porque a gente conhece irmãs que é desses ministérios e a gente vê que é tudo mentira. Sabe, as irmãs é despejada, passa fome, passa necessidade, tem coragem de dar 1 quilo de açúcar para as irmãs. 1 quilo de sal, vamos dizer assim, não dão, igreja. Templos imensos. Então, a gente vê e convive, quando eu vejo esses pastores pregando, assim, com aqueles ternos de 10, 15, 20 mil, eu fico até enojada. Agora, você imagine nosso Deus, como é que ele não fica. E Paulo não fazia essas coisas. Deus abençoe vocês, tenham um dia abençoado em nome de Jesus, amém.